Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, futuro professor de Caucaia, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Caucaia Plástico e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação. Ei, futuro professor de Caucaia, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Caucaia Plástico e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação. Vamos começar a dialogar aqui sobre currículo. Perceba que atualmente é um dos temas mais importantes que tem sido colocado à prova, que tem sido colocado à discussão dentro da educação nacional e principalmente nas avaliações, nas provas, nos concursos, nos certames públicos. Esse tema ele tem sido recorrente. Se a gente recuar um pouco até, sei lá, 10 anos atrás, tá? Pegar, por exemplo, o último concurso para professor efetivo dentro da Prefeitura de Fortaleza, você tinha como tema, como naquele momento a discussão principal, a avaliação externa. Hoje, a gente, por conta, inclusive, de 2017 para cá, a Base Nacional Comum Curricular e todas as mudanças que ela trouxe à prova, a gente dialoga hoje muito facilmente com a questão de currículo. Então é importante que você que está estudando entenda bem o que é o currículo e quais são as suas linhas, seu direcionamento, o que você precisa saber quando o tema, quando o assunto da tua questão versar com relação a currículo. Então vamos aqui entrar na nossa aula, que tem 3 partes, na verdade, tá? E essa é a primeira parte, para que você entenda então toda a programação com relação a esse riquíssimo assunto que é o currículo, tá? Então vamos aqui, pro ladinho, vamos passar aqui o nosso slidezinho, que eu gosto muito de trabalhar com a definição da coisa. Então quando a gente fala de currículo, a gente primeiramente deve entender a definição desse currículo. Obviamente que currículo é uma área dentro da educação, dentro dos estudos da educação ligados à ciência pedagógica e que tem uma derivação própria, tem um método próprio, um objeto próprio dessa análise. Óbvio que você já sabe disso, você que é pedagogo ou que você está estudando para o concurso já deve ter entendido que faz parte desse olhar. Porém, como definição, o que a gente tem aqui? A gente tem que é um conjunto das atividades organizadas por instituições escolares, entendido também nas ações que não estão explícitas e nem sempre são claramente percebidas pela própria comunidade escolar.
Ou seja, a gente tem aí um conjunto, quando a gente fala de currículo, ele é uma separação de saberes, saberes esses que tem 3 pontos principais. Quando a gente fala desse saber, nós sempre vamos pensar no saber conceitual, vamos pensar no saber procedimental e por último a gente vai falar no atitudinal. Então são esses 3 pontos que você precisa entender que todo currículo, historicamente falando, quando você tem uma sistematização, uma intencionalidade de perpassar ao estudante, organizar ao estudante, conceitos, procedimentos e ou atitudes, você tem aí um conjunto de valores que dialoga em primeira instância com as relações de poder, com as relações de escolha, com a relação daqueles que escolhem o currículo, então aqueles que estão enquanto mandatários da educação nacional. Por isso, currículo e poder, eles andam paralelos, por que não dizer juntos. Não há currículo que não seja uma escolha, uma tomada de posição, uma tomada política de decisão que diz respeito a alguém que tenha ou a um grupo que tenha o poder naquele exato momento. Então, currículo e poder são diálogos em constante esfera dentro da educação. Lógico que você tem aqui os documentos oficiais, você tem a LDB, você tem as diretrizes curriculares nacionais, referenciais, as orientações, a própria base nacional e as propostas curriculares, que você também vai ver aqui conosco, tá? Aqui no estado do Ceará e Fortaleza, você tem a DCRC, as diretrizes curriculares referenciais para o estado do Ceará, que, na verdade, é a tradução do estado do Ceará para aqueles arranjos que são propostos dentro da Base Nacional Comum Curricular, mas isso nós só vamos dialogar na última parte dessa videoaula, quando a gente estiver versando sobre currículo. Na terceira aula a gente dialoga diretamente com Base Nacional Comum Curricular e traduz isso às diretrizes curriculares referenciais para o estado do Ceará, tá? Então, politicamente, o nosso currículo é um instrumento de viabilização do direito à educação, é como, na verdade, o Estado brasileiro propõe o direito, que a gente sabe que a educação é um direito subjetivo, ou seja, ele precisa ser sempre ofertado independente da condição. Você está lá sempre ofertando, deve sempre ser perene essa oferta da educação a todos e a todas, em todo o processo da vida humana. Então, nesse contexto, o currículo ele é a materialização de como o Estado brasileiro ele entende os saberes mínimos, como eu falei, conceituais, procedimentais ou atitudinais, que devam ser desenvolvidos dentro da educação formal a nível de educação básica. Nós estamos falando de ensino superior, apesar que no ensino superior também, cada um das áreas do conhecimento, cada um dos cursos, tanto bacharelado como licenciatura, também tem seu próprio currículo. Então, a gente pode entender conceitualmente currículo dentro dessa abordagem, tá? Para que a gente possa entender, partir o currículo, então, do conhecimento escolar, tá? É um tipo de saber ungido por construções específicas para a escola, porém, não deve ser construídos em uma simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola, tá? Então a gente precisa entender que tudo aquilo que a escola, de uma maneira geral, ela oferta, ele na verdade nada mais é do que uma possibilidade, como eu falei, de observação de saberes. Saberes esses são construídos por N instituições que estão fora da escola, mas também tem saberes que são endoescolares. Eu tenho saberes exoescolares, eu tenho saberes que são endoescolares. Então, de uma maneira geral, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma situação onde a escola ela produz seu próprio conhecimento, a identidade ou fazer pedagógico dentro da escola, ele é parte desse pressuposto, mas também eu tenho conhecimentos que eles são construídos fora da escola. Então, qual conhecimento escolar é esse construído, tá? O que eu falo de conhecimento escolar? São saberes e práticas socialmente construídos através do diálogo e reflexão dos seguintes atores. Quando a gente coloca esses atores aqui, são aqueles que fazem parte ou são aqueles que
podem, em algum grau, ofertar conhecimentos conceituais, procedimentais, atitudinais que vão estar presentes dentro do currículo. Eu estou falando aí das universidades, das instituições produtoras de conhecimento científico, universidades e centros de pesquisa. Eu estou falando do mundo do trabalho. Por quê? Porque quando você fala do mundo do trabalho, o próprio mundo do trabalho, ele também sistematiza, ele também aplica, ele também constrói valores que são perpassados dentro do currículo e que a partir de então fazem com que esses saberes sejam também exigidos aos alunos ou, por que não dizer, também são qualificados dentro do processo de ensino-aprendizagem. É só você lembrar, por exemplo, que o horário de começo da fábrica, tá? Entendendo aqui um olhar de educação fabril, um olhar de educação para a fábrica, os corpos eles são moldados para isso, então por isso que o horário começa a educação em boa parte do Brasil, mas falando aqui de Fortaleza, por exemplo, tá? 7 horas da manhã, 7h10, começa a aula e começa com um apito, assim como começa lá na fábrica. Então perceba que esse saber, perceba que eu colocar os corpos para acordar cedo, quem é que gosta de acordar cedo, mas eu fazendo com que o meu aluno, desde pequeno, ele comece a acordar cedo, eu estou fazendo aí uma educação procedimental atitudinal para que ele possa, a partir de então, ter essa maleabilidade, ou na verdade ele ter um comportamento que seja exequível para quando ele precisar ir à fábrica. Então é disso que nós estamos falando. Perceba que o mundo do trabalho ele também molda corpos, molda as possibilidades e obviamente faz exigências que estão compostas, se não diretamente, indiretamente dentro daquilo que é ensinado, os saberes que são perpassados dentro da escola. Tá? Então, o mundo do trabalho, desenvolvimentos tecnológicos, óbvio, quando a gente fala de educação, eu gosto muito de dizer que a escola ela é espelho da sociedade e ao mesmo tempo que ela é espelho, ela também faz um processo de negação do reflexo. Então a escola tanto ela afirma quanto ela nega alguns valores presentes na sociedade. Por isso, algumas coisas que estão dentro da escola, você consegue perceber que estão diretamente ligadas também àquilo que está na sociedade e o mundo da tecnologia, ou seja, o uso das TDICs, nomezinho bem bonitinho, TDICs, tecnologia digital da informação, da comunicação, essas TDICs, elas fazem alusão, elas relatam, elas têm uma utilidade no mundo lá fora e que, por conta disso, passa também a escola a precisar trabalhar com esses assuntos, precisar dialogar com os alunos sobre essas tecnologias digitais. Agora, obviamente que a intencionalidade ela muda. Se lá fora as tecnologias elas têm uma característica da prática dentro da escola por conta da própria ideia de educação que o Brasil tem, que é uma educação à luz do histórico crítico dos conteúdos, esses saberes eles são perpassados, eles são ofertados, porém, de acordo com a criticidade, fazendo com que o aluno entenda esses assuntos, porém não o absorva de forma única, e sim dialogada, crítica, reflexiva da sua fase, do seu processo de fazer, tá? Então as atividades de desporto corporais entram também dentro desse processo, as produções artísticas, o campo da saúde, as formas diversas do exercício da cidadania estão compostas aqui e os movimentos sociais também. Então, todos esses atores que estão dentro da sociedade, que fazem parte também desse grande xadrez, desse grande arco-íris, por que não dizer, mas utilizando talvez um olhar muito maior, esse mosaico de situações, pensamentos, ideias que compõem a sociedade, elas produzem certos conhecimentos que em um dado momento podem ou não ser considerados como válidos e incorporados ao currículo. E aí vai de acordo, mais uma vez, com quem esteja no poder. Dependendo de quem está no poder, acolhe ou não acolhe aqueles saberes que são produzidos por esses sujeitos sociais, por esses atores institucionais, esses atores sociais, tá? Então, aqui à frente, você vai ter agora que pensar comigo as 3 formas como a gente pode observar o currículo. Quando a gente fala de currículo, você tem 3 possibilidades de o currículo ser analisado. Você tem um currículo à luz do que a gente vai chamar de currículo tradicional.
Ou seja, quando eu falo de um currículo tradicional, eu estou falando de um currículo que perpassa ao aluno, que oferece ao aluno a observação dos conteúdos limpo e seco. Então, conteúdos são os pontos principais de um currículo tradicional, ou seja, o que está realmente valendo dentro desse currículo, qual é a oferta dele, o que ele quer construir, apenas o saber conceitual. Ele não dialoga, ele não promove uma reflexão, ele não faz um processo maior do que apenas explanar ao aluno aquilo que são conceitos, aquilo que estão conteúdo, aquilo que são saberes distantes, saberes que não dialogam com o processo de vida desse sujeito. Então, aqui a gente chama isso de uma teoria tradicional de currículo. Um currículo é montado dessa maneira, é um currículo tradicional. Quando eu tenho um currículo que já observa as situações sociais e principalmente observa os fatores de ponderação dessa sociedade, como eu posso dizer? As relações de ricos e pobres, ou seja, o que a gente vai chamar aqui das relações sociais, tá? Quando eu falo de relações sociais, e essas relações sociais, elas dialogam no plano político e econômico, eu estou falando aqui de uma visão crítica do currículo, ou seja, esse currículo ele vai ofertar também conteúdos, ele também vai ofertar, óbvio, tá, conceitos. Entretanto, ele promove, através desses conteúdos, desses conceitos, uma reflexão crítica. Crítica em que ponto e em que momento? Crítica com relação a relações políticas sociais, relações econômicas, e isso vai estar diretamente ligado a um ponto de vista daquilo que a gente vai chamar de marxismo, ou seja, aqui você vai ter como mestre principal, como mola mestre do processo, as relações de ricos e pobres, ou a relação que a gente vai ter com a ideia da burguesia e do proletariado e a luta de classe. Então, as teorias críticas, elas têm como ponto principal promover essa ideia, promover essa discussão com relação às questões políticas e sociais e, lógico, com relação às lutas de classe. Por isso você vê em alguns pontos mais claramente, luta de classes, por isso você vê em alguns pontos mais claramente essa relação, onde você sempre vai ter uma dada parte da sociedade num estágio maior e uma dada menor, e isso vai gerar conflitos que vai modificar a relação ou modificar a realidade daquilo que está sendo considerado naquele momento. Quando a gente fala de uma teoria pós-crítica, nossos queridos amigos aí da linguagem de uma maneira geral, o pessoal que mais tem afinidade com a literatura, não gosta muito do pós não, tá? O pessoal também aí da sociologia, né? A questão do pós-moderno, do pós-literário, essa questão às vezes aí fica um pouco pueril, né? A galera fica meio perdida nessa conversa. Mas aqui na educação, quando a gente fala de um currículo pós-crítico, é um currículo que vai entender a luta de classe, que vai entender que os conteúdos que eu estou promovendo e que leva o aluno à reflexão e à criticidade são conteúdos que vão para além da dicotomia ricos e pobres. Dentro dessa dicotomia ou dentro dessas duas classes sociais, burguesia, proletariado, propriamente dito, eu tenho muito mais coisas a observar. Por quê? Porque se eu falo aqui da categorização ricos, se eu falo da categorização pobres, dentro dela eu tenho N outros fatores, eu tenho dentro dela N outras possibilidades de relação e de relevância que eu vou estar dialogando dentro do currículo e chamando isso aqui de identidades. Perceba que mesmo se eu tenho uma classe burguesa, se eu tenho uma classe, tá, de pessoas melhor vivenciadas com relação à matéria, ou seja, ricos, tá? Isso não faz deles uma unidade. Por quê? Porque dentro dessa classe social também existe preconceito entre eles. Preconceitos de que forma? Gênero, preconceitos da situação
étnico-racial, preconceito com relação à própria identidade sexual ou orientação sexual, por que não dizer, tá? Então, são situações que vão dialogando, não é porque eu estou dentro da mesma classe que vocês que eu me vejo igual a vocês, isso num imagético, tá? Assim sendo também a classe pobre, ou seja, o proletariado não é porque todos nós somos proletariados, que nós nos enxergamos como iguais. Por quê? Porque as identidades dentro dessa classe também são plurais. Então você vai ter aí um risco muito grande de você fazer uma observação generalista, quando na verdade eu tenho que pontualizar que eu tenho situações também, tá, de visualizações, de preconceito étnico-raciais, gênero, orientações sexuais, de faixa geracional. Então tudo isso está contido no imagético. Então quando eu percebo um currículo pós-crítico, é um currículo que vai para além da situação de ricos e pobres, de classes sociais, burguesia, proletariado, e eu começo a mergulhar dentro da diversidade desse processo para além da questão social, além da questão econômica, também para a questão das identidades e como essas identidades elas se relacionam. Então aí eu tenho um currículo que a gente vai chamar de pós-crítico. Bruno, hoje, na prática, o que é que nós temos? O nosso currículo, ele é um currículo crítico, tá? Nós estamos ali dentro daquilo que a gente chama de tendências pedagógicas, ofertando o histórico crítico dos conteúdos. Então faz com que a observação que nós tenhamos, isso, óbvio, utilizando como leitura para vocês as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A leitura que ela nos propicia é uma leitura que traz realmente essa observação do histórico crítico dos conteúdos. Então, eu poderia dizer que essa observação, ela nos traz à tona uma teoria crítica e não necessariamente uma pós-crítica, porque a pós-crítica ela precisaria aprofundar um pouco mais. A base nacional, a mesma coisa. Entretanto, a nossa prática dentro da sala de aula, muitas vezes ela acaba circunscrita necessariamente com a ideia do crítico, ou seja, simplesmente, desculpa, o crítico não, do tradicional. Simplesmente é o conteúdo pelo conteúdo, sem muito diálogo com a realidade, tampouco com a criticidade, tá? Então são as três formas de observação do currículo. E aí, como eu falei para vocês, ó, teoria tradicional aqui, o que é a escola? Preparação moral e intelectual do sujeito, conteúdo sendo a verdade acumulada pela sociedade, uma avaliação na perspectiva quantitativa, memorização, produtividade, o professor centro do saber, relações autoritárias, técnicas e disciplinares, o aluno como passivo do processo de educação. Apenas conceitualizando aqui que a teoria crítica, a escola é o espaço sociabilizador do conhecimento e saberes universais, é o local da articulação entre o ato político e o ato pedagógico. Você lembra muito quando fala disso, lógico, do grande Paulo Freire. A avaliação, então, desculpa, os conteúdos são culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Quando ele fala frente à realidade social, significa que eu estou tomando esse conteúdo de forma crítica, tá? E a avaliação, que é um meio de obter informações sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para a reformulação e intervenção dessa prática e dos processos de aprendizagem. O professor, ele tem uma relação interativa porque ambos são sujeitos ativos dentro dessa caminhada, ou seja, o aluno ele é um participativo também do processo, ele é ativo no processo de construção desse conhecimento, tá? E aqui o pós-crítico. O pós-crítico ele é uma desconstrução do binarismo, tá? Ou seja, do macho fêmea, do branco negro, do científico não científico, entendendo que tudo isso deve ser dialogado, deve ser visto. São discussões atuais e rígidas, separações curriculares entre as diversas áreas do conhecimento. Você tem aqui uma fracionalização desse saber, fazendo com que esse saber ele possa dialogar com N situações, com pluralidades de forma diferenciadas, tá? Como é que então o currículo, já que nós estamos falando de currículo e falamos da teoria do currículo, como é que o currículo então ele se apresenta, quais são os tipos, falamos de teoria, agora de tipos de currículo. Você tem um chamado currículo prescritivo, também conhecido como currículo oficial, tá? É aqueles que dão norte para a educação nacional. E aí eu vou chamar de currículo oficial o quê?
o prescritivo, quais são eles? Em termos de temporalidade, tá? Eu vou falar de parâmetros curriculares nacionais, eu vou falar de orientações curriculares nacionais, também conhecido como PCN+, eu vou chamar de diretrizes curriculares nacionais e, por último, eu vou estar apresentando aí, desde 2017, a Base Nacional Comum Curricular, que a gente gosta muito de chamar de currículo, mas que, na sua essência, não é currículo, e aí eu falo com mais finco para vocês quando a gente for para a Base Nacional, tá? Então, o oficial é tudo aquilo que está prescrito, é tudo aquilo que a gente deve seguir enquanto normatização ou não do currículo, aquilo que é o currículo prescritivo imposto de cima para baixo. O currículo real, ele é um recorte, tá? Ou seja, todo esse currículo aqui que está preposto, eu vou fazer um recorte por quê? Porque eu tenho uma carga horária X, eu tenho 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, então eu tenho que fazer um recorte. Olha, eu vou dar só isso aqui eu vou dar também, mas o resto vai ficar de fora. Eu fiz uma escolha para encaixar. E essa escolha ela tem que dialogar em cima da minha identidade, da identidade do meu aluno, da identidade da escola a qual eu trabalho, tudo isso dialogando para que eu possa pegar os saberes que estão aqui e encaixá-los de forma significativa dentro do meu processo de educação. O currículo oculto sempre é uma grande incógnita e muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, o que é o currículo oculto? O currículo oculto é tudo aquilo que a gente passa, qualquer valor que a gente passa para o aluno, tá? Sem ser planejado. Então, isso é um currículo oculto, tá? Então ele está no mundo, muitas vezes, do processo da estética. Você professor, você professora, você quando vai para a sala de aula, você leva contigo uma identidade própria que você não planeja perpassar os alunos, mas acaba sim perpassando. Dando um exemplo aqui de uma professora que eu conheci e que tudo dela era róseo, tá? Muito bonitinho, a roupinha róseo, ela gostava de frufrus no cabelo rosa, as bolsas dela todas eram rosa, o pincel que ela utilizava dentro da sala de aula era rosa, então isso era uma característica dela, mas que influenciava também as alunas, por que não dizer os alunos também? Então, em dado momento, os alunos, as alunas, começaram a trazer também vários tipos de material também rosa. Então, veja, ela perpassou um saber dialogando com a identidade dela. Já o professor, quando vai muitas vezes com uma camisa de time para dentro da sala de aula, ele não veio preparado para aquilo, ele não está ali para fazer algum tipo de prerrogativa com relação ao seu time, mas ele acaba influenciando também a escolha do time, acaba influenciando também com que os outros alunos eles consigam também observar o time. Então, dialoga com a identidade. Quando você não faz uma relação já proposital, você passa para o aluno algum tipo de identidade e essa identidade dialoga ali com os teus saberes e acaba influenciando, acaba passando também para o aluno algum tipo de saber. Então, por isso a gente fala aqui desse currículo oculto. E aí você tem por último, chamado currículo avaliado. É muito interessante a gente falar do currículo avaliado, porque são poucas as bibliografias que trazem isso dentro do seu propósito, mas existe. O currículo avaliado é quando a gente deixa de lado tudo aquilo que está no prescritivo, no real, e a gente foca exclusivamente nos pontos que vão ser trabalhados dentro de alguma avaliação externa. Então, quando eu tenho aí véspera de avaliação externa, do tipo, tá? Nacional, no caso do SAEB, ou do tipo estadual, como é o caso do SPAES, muitas vezes acontece de que a gente deixa de lado o programa que nós estávamos cumprindo e focamos exclusivamente naqueles indicadores, naquilo que a gente vai chamar, tá? De, sei lá, de saberes ou até de próprio conteúdo que mais geralmente são cobrados, ou seja, a gente larga a mão do processo todo e vai apenas para os distratores propriamente ditos e trabalha com os alunos à luz desses distratores. Então daí eu consigo observar que nós estamos focando o chamado currículo de ordem avaliada, tá bom? Então esses são os tipos de currículo que nós temos aqui, tá? Formal, prescritivo, real, oculto, currículo avaliado. São esses os pontos principais que nós temos para
ofertar nesse momento para vocês com relação às tipologias de currículo, tá? Então, a gente também vai trabalhar com outro saberzinho de como o currículo eles estão, na verdade, pressupostos, ou seja, como é que ele está desenhado, tá? O currículo ele pode ser apresentado desenhado em 3 possibilidades, que a gente chama de multidisciplinaridades, também conhecido como disciplinaridades, a interdisciplinaridade e a transversalidade. São as 3 possibilidades, tá? A gente pode também dizer que o multidisciplinar são situações curriculares mais comuns. As disciplinas elas não dialogam e os resultados são imediatos e instantes, sem a preocupação de uma contextualização. Cada quadrado ele está separado no seu próprio processo e aí você não gera aí uma organização, um diálogo entre um saber e outro, tá? A interdisciplinaridade, também conhecida como pedagogia de projetos, vai ser esse saber se aproximando, só que por conta de uma temporalidade. Então eu vou desenvolver um trabalho com o projeto Água, todos os saberes agora vão observar o mesmo objeto, mas cada um vai manter vivo esse objeto à luz da sua própria metodologia. Então é uma busca de resultados através da combinação de várias disciplinas, temporariamente em um mesmo objeto e definindo como foco. As disciplinas cooperam mantendo suas metodologias, tá? É sempre bom a gente entender que todo saber ele é composto de 2 pontas, ou seja, eu tenho o objeto e a metodologia. Você que faz qualquer ciência, que é graduado em qualquer ciência, você sabe que você precisa ter muito claro o que é a tua metodologia, o que é o teu objeto da pesquisa. Então, dentro da sala de aula, a mesma coisa. A gente tem a metodologia e o objeto. Então, quando essa metodologia e esse objeto, eles dialogam, o que eu tenho aí? De forma temporal, eu tenho uma interdisciplinaridade. Quando eles não dialogam, multidisciplinaridade ou só disciplinaridade, tá? E você vai ter a transversalidade, que é a integração curricular com a quebra de conceitos de disciplinaridade. O saber ele é construído através das relações de vários saberes sem hierarquização. Ou seja, o currículo é visto como áreas de conhecimento e não mais componentes curriculares. Eu tenho aqui agora um espaçamento onde eu tenho objeto e metodologia, tudo junto e misturado, onde eu vou proporcionar ao aluno uma visão muito mais holística com relação ao conhecimento e não estanque, separado em caixinhas, ok? Então, são esses os principais saberes que a gente oferta para que você comece a construir o teu processo de entendimento sobre o currículo, lembrando que o currículo ele é um assunto extremamente importante e que está sendo muito visto e muito revisitado dentro dos certames na atualidade. Para você que está estudando conosco, então, bons estudos e até a próxima videoaula. Atenção, professores e professoras, está saindo o edital nesse segundo semestre da Prefeitura de Caucaia. Lembrem, são 500 vagas e uma delas pode ser sua. E aí o que acontece? O Tiradentes Online já se antecipou, está com o seu curso completo online chamado Curso Professor de Caucaia Platino. Esse curso ele é maravilhoso, ele está completíssimo. E olha o que é que você vai ter acesso ao comprar esse curso. Você vai ter 5 simulados, transmissão presencial em sua casa, correção das suas redações. Você terá 20 encontros ao vivo, matemática passo a passo, resolução de exercício comentado, que é tudo que o aluno gosta, tá? Lembrem, tudo isso com 50% de desconto. Isso você não pode esquecer. E esse é o curso mais completo que nós temos. É a sua grande oportunidade. Clica no botão agora para garantir a sua aprovação. Lembra, 50% de desconto. Ei, futuro professor de Caucaia, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Caucaia Platino e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação. Ei, futuro professor de Caucaia!
Olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Caucaia Plástico e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.